Opa, beleza? Então, estou gravando essa aula aqui. Eu vou dar uma aula top sobre sistema excretor urinário. Não sei se vou postar isso no YouTube também, mas enfim, é só para eu revisar mais, caso fique bom, né? E sim, inclusive a minha letra é horrível. Acho que é uma das letras mais horríveis que existem. Mas os corretores na redação eles entendem, então isso para mim é suficiente. Então, beleza. Vamos começar falando sobre o sistema excretor especificamente do urinário, né? Porque existem outros além do urinário, mas esse é o principal. Primeiramente, eu vou desenhar como é que é, né? Os rins, os ureteres, a uretra, a bexiga. Então tá aqui, ó. Primeiramente, a gente vai ter o rim, vai parecer um feijão. Nossa, que coisa horrível, meu irmão. Não tem condição. Tá. Aqui. Aqui, mais ou menos. Isso. Próxima vez eu vou pegar uma foto. Lembrar, isso aqui é igual uma lâmpada. Ok, show de bola. Pois então, primeiramente, a gente vai saber que isso aqui é o rim. Ó, já vou avisando que essa aula vai ser muito boa. Eu vou revisar para mim, mas eu entendi de um jeito, usando o chat GPT e várias aulas que eu assisti, um jeito de explicar bem mais fácil, porque até cair esse conceito na cabeça fica meio estranho. Então eu vou falar de uma maneira bem fácil de tu entender. Então, aqui vai ter os rins, aqui obviamente vai ser um rim também. Tem dois rins. Esses aqui são os ureteres. No caso, esse aqui seria o uréter, né? Ureteres são os dois. Uréter. Esse aqui é a bexiga. E esse aqui é a uretra. Uretra. É escrito uretra. Então, no começo vou só falar um resumo para já ter uma base, né? Os rins são responsáveis por fazer a filtração do sangue. Então, rim, filtração do sangue. Sangue. A ureter é basicamente onde a urina vai passar, pois está feita. E daí ela vai ficar armazenada aqui na bexiguinha. Show de bola. Ureter. Canal do rim até a bexiga. A bexiga então seria o local onde a urina fica armazenada. Armazenado. E a uretra é onde você faz o pipizinho, onde sai a urina. Ok. Mas agora eu vou entrar num tópico que é como que a filtração do sangue ocorre. Nessa aula eu não vou falar apenas sobre o rim, mas eu também vou entrar em conceitos que os vestibulares eles cobram, que envolvem, por exemplo, a diabetes insípidos, como que o ADH influencia em toda essa questão e vou falar também os detalhes bem certinho como isso ocorre. Então, beleza. Vamos lá para a filtração do sangue. Como que isso aqui vai ocorrer? Lembra? Tá aqui dentro, né? Agora eu vou dar um Ctrl V aqui, porque eu copiei isso aqui para fazer a minha aula. Então vejamos bem. O que é essa foto que parece uma lombriga que eu acabei de botar? Isso daqui, tudo isso aqui, ó, é um néfron.
O néfron é uma estrutura que tem mais de 1 milhão em cada rim, que ela é responsável por fazer a filtração do sangue. Agora a gente vai ver o que acontece dentro de um néfron. Vamos lá. Bem, o que é isso daqui? Você tem que saber que existe uma arteríola, existem duas, na verdade, né? Que são artérias que se ramificam até o rim, que elas trazem o sangue. Existe a arteríola aferente e a eferente. Por onde que o sangue chega no rim? Pela arteríola aferente. Essa daqui, ela é maior, mais larga. Aqui no desenho não dá para ver. E essa daqui é menor. Estão vendo que essa arteríola eferente, ela está conectada a um capilar aqui embaixo? Eu já vou explicar isso aí. Vai fazer todo sentido. Então, beleza. Primeiramente, o que vai acontecer na filtração do sangue? Ele vai chegar aqui bonitão. Aí ele vai entrar aqui. E que lugar é esse daqui? Na foto não dá para ver, mas isso daqui é um glomérulo. Glomérulos são basicamente fios de sangue. Nossa, escrevi tudo errado. Glomérulo. Glomérulo. E ele vai ficar dentro de uma bola que se chama cápsula de Bowman. Bowman, quer dizer. Então, bola. Não. Bola é a cápsula que eu falei agora. Fios de sangue. Vou fazer o desenho para ficar mais claro para ver. Glomérulo e cápsula de Bowman. Ok, eu vou fazer só um desenho aqui, porque daí vai ficar mais fácil entender o que eu tô falando. Ó, eu vou desenhar isso daqui, tá? Esse Czão aí. Então, vai ser isso aqui. Ok. Então, eu vou desenhar o glomérulo de vermelho e a cápsula de Bowman de azul. Então, imagine que o glomérulo é isso aqui, ó. Como se fosse várias ramificações sanguíneas aqui. E o que mantém isso aqui dentro? É a cápsula de Bowman. Essa bolota aqui. Beleza? Ó, filtração. Então, o que vai acontecer? A filtração sanguínea vai ocorrer dentro desse glomérulo. Filtração ocorre no glomérulo, que é essa estrutura, né? Quando ocorrer a filtração do sangue, eu acho que eu tava falando multado. Meu Deus. Tá, depois eu corto essa parte. Vejamos bem, a filtração do sangue vai começar no seguinte. Chegou a arteríola aferente, vai ter uma alta pressão aqui, tá? Por causa que a arteríola, ela é muito larga, então vai ter uma pressão muito forte ali. Então, o sangue vai chegar em alta pressão na arteríola aferente, vai ir para os glomérulos, que estão dentro da cápsula de Bowman. Beleza, o que vai acontecer no glomérulo? O plasma sanguíneo vai ser filtrado. O que é o plasma? O plasma é como se fosse a parte líquida dentro do sangue. Que dentro do sangue ele é feito de 70% de água, então
a maioria é água, mas também tem os substratos dela, né? E o sangue em si, as hemácias não vão ser filtradas. Vai ser só o plasma. Depois o plasma volta para o sangue. É um detalhe importante. Então, plasma sanguíneo é filtrado. Show? E o que que tem num plasma? Eu vou colocar aqui em parênteses H2O, aminoácido, aminoácidos, glicose, entre outras coisas, mas essas aqui são as principais. Mas uma coisa que tu tem que saber é que moléculas muito grandes ou tóxicas não são filtradas no glomérulo. Então, moléculas grandes e tóxicas não são filtradas. Mas mais para frente a gente vai ver essas substâncias tóxicas e essas moléculas grandes, porque depois vai explicar. Aí depois eu falo daí. Então, beleza. Agora que você sabe desse detalhezinho, nós podemos continuar. Então, ok, o plasma sanguíneo vai ser filtrado ali no glomérulo, que vai ser aqui dentro. Aí depois ele vai seguir para cá e tal. E ele vai entrar no túbulo, que seria essa região aqui, ok? Essa região aqui em específica ó, é o túbulo contorcido, ok? Essa região aqui, ó, não, mais para cá mais ou menos, vai ser o túbulo distal. Só que o desenho cometeu um erro aqui por causa que ele esqueceu de colocar a alça de Henle, que se fala, que é basicamente uma coisa assim, ó. É um U que fica entre a reabsorção e a secreção, então ele ficaria aqui. Mas tudo bem, com o meu desenho vai dar. Imagine que isso daqui faz parte do desenho, tá? Que tem um Uzão aqui. Então, beleza. A gente vai ter o túbulo contorcido e o túbulo distal. Beleza. Agora que o plasma foi filtrado, está passando para cá, o que, que vai ocorrer? Vai ocorrer a reabsorção. E o que, que é isso? Tu vai pensar, reabsorção, bah, então o rim vai pegar as coisas de volta e vai reabsorver. Não, não é isso. Quando tu pensar em reabsorção, tem que pensar que o corpo vai fazer uma reabsorção, não os rins. Ou seja, o que, que o rim vai fazer aqui? Lembra que tudo isso está dentro do néfron, tudo isso dentro do rim. Um rim tem muitos néfrons. O que, que vai acontecer na reabsorção? Pô, vai estar passando por esse canal aqui, esse túbulo, muita água, muito íon, muita coisa boa também, que vai ser filtrada. Então o que, que o corpo vai fazer? Ele vai pegar essas coisas boas e dar para o sangue utilizar. Porque não faz sentido ele filtrar e mandar embora pela urina alguma coisa que é útil para o corpo. Então a reabsorção é pegar coisa boa, pegar substâncias úteis do túbulo e jogar no sangue. Então, na reabsorção, o corpo, depois que ele filtrou, ele vai fazer, ó, isso aqui é bom, ó, isso aqui tem água aqui, ó, H2O. Tá vendo essa capilar peritubular aqui? O H2O vai ir para cá. Ele vai entrar ali. Íon, coisa boa. Isso aqui é bom pro corpo. Algumas vitaminas também. Ok. Mas para onde, o que que é esse capilar peritubular? Que lugar é esse? Isso daqui
é onde se ramifica a arteríola eferente. É para isso que ela serve. Pô, tu pensa, a arteríola eferente não faz nada, ela é meio inútil. Não, ela serve para fazer isso aqui. Ela é conectada no capilar peritubular, que é o sangue, né? É um capilar que fica dentro do sangue. E essas coisas vão ir para cá. Mas não é só as coisas boas que vão ir para cá. Na secreção, quando for o contrário da reabsorção, essas coisas ruins também estão aqui, ó. H3, medicamento, já vou falar. Entendeu? Essas coisas também estão no sangue, então elas vão voltar pro túbulo. Isso aqui vai sair do túbulo. Então, reabsorção sai, secreção entra no túbulo. Lembrando sempre considerando o túbulo nesse caso. Então, pegar substâncias úteis do túbulo e jogar no sangue. Isso é fazer até da mesma cor. Reabsorção. Aí, entre os dois, como eu tinha dito antes, depois da reabsorção, as coisas boas foram para o sangue, o corpo reutilizar, e agora vai ter a alça de Henle. Alça, na verdade acho que fala Henle. Esses nomes meio alemão, difícil falar. Na alça de Henle vai acontecer a reabsorção também. Ela tem uma parte baixa e uma parte superior, que ambas fazem essa reabsorção também. Então, reabsorção é isso aqui. Vou até colocar alça de Henle também. Também faz. Henle também faz. Ok, show. Então lembra, vamos recapitular o negócio, não precisa ter pressa. O que aconteceu? Tu tomou tuas bebidas, comeu e tal, a comida foi lá, chegou o líquido por aqui, no teu plasma. Não, esquece que isso que eu falei. Falei bobagem. Lembra, teu sangue veio ali para ser filtrado. Depois eu corto essa parte. Ou esqueça que ela é relevante. Lembra, o teu sangue chegou filtrado para ser filtrado aqui, né? Pela arteríola aferente. Ele chegou por alta pressão, porque a arteríola aferente ela é a maior, ela é larga, tá? Por isso que no desenho aqui eu fiz a tela maior. Maior. É importante, as provas elas pedem isso, qual que é maior e qual que é menor. Tá? A aferente ela é maior, chegou por alta pressão, foi para os glomérulos. Essa coisa vermelha aqui. Dentro do dentro da cápsula de Bowman fica o glomérulo. Ok? A única função da cápsula é ter o glomérulo dentro. Ok, agora foi filtrado o sangue, veio para cá. Lembra? O que aconteceu? Teve a reabsorção. Ó. Alguma parte da água, alguns íons, algumas vitaminas, alguns aminoácidos bons vieram para a corrente sanguínea. Saíram do tubo. Aí isso continuou acontecendo. Chegou na alça de Henle aqui, continuou. Ok, tá quase saindo, né? Tá quase formando a urina aqui. Então agora a gente chegou no túbulo distal. Ok? Túbulo distal, eu vou fazer ele até de verde, fazer uma cor especial para ele. Túbulo distal, lembrando, tudo isso aqui, ó, a reabsorção ocorre no túbulo contorcido. Túbulo contorcido. Então, reabsorção, túbulo contorcido. Ok? Agora, no túbulo distal, que é o último ali, vai ocorrer a secreção tubular. Ou secreção, né? Só um nome chique. Tubular. Ok. Lembra que eu tinha dito que na reabsorção ele ia pegar as coisas boas e jogar pro sangue.
Na secreção, ele vai pegar as coisas ruins que estão no sangue e jogar dentro do tubo. Então, vou colocar aqui, ó, sangue pro túbulo. E antes, no caso, era do túbulo pro sangue, né? Agora é do sangue pro túbulo. O que tem no sangue que não pode estar lá? Pô, coisa tóxica, né? Ou moléculas muito grandes, como eu tinha dito antes, ó. Aqui, ó. Mas o que é muito tóxico? Amônia, o NH3 que eu escrevi ali, H+, e K+, que são ácidos, né? Que mais? Medicamentos, tu toma, por exemplo, um antibiótico, penicilina, não pode ficar no sangue. Então, todas essas coisas aqui, claro que não é só isso, né? Tem muito mais coisa, qualquer tipo de toxina. Existem milhares de toxinas, né? Sangue pro túbulo. Então, a amônia, tudo essas coisas que eu escrevi aqui vão voltar pro túbulo. Então, ó, isso aqui, ó, NH3 é amônia, medicamentos, mas considera tudo aqui. Isso aqui, ó, tá no sangue, né? Vai pro túbulo. Por quê? Porque isso aí não pode ficar no sangue. Então vai pro túbulo para ser excretado pela urina. Tu vai urinar essas toxinas. Ok? Então, esse basicamente é o que acontece dentro do néfron. Mas, ok. Agora vamos falar um pouco sobre o ADH. Deixa eu meter mais uma folha aqui. O que é o ADH? O ADH é o hormônio antidiurético. Antidiurético. Tá, o que é diurético? Diurético vem de diurese, vem de urina. Então vamos trocar a palavra diurético por urina aqui? Então, diurético, urina. O que é anti? Que é contra, que é o contrário. Então, isso aqui é antiurina. Então, hormônio antiurina. Peraí, como assim antiurina? Ele me impede de urinar? Então, mais ou menos isso. O que o ADH faz? Ele é um hormônio produzido pelo hipotálamo, que é uma região do cérebro, uma glândula, que regula a distribuição osmótica no teu corpo. Então, por exemplo, ele mantém a homeostase, fazendo que no teu corpo tem uma quantidade de líquidos específica que ela é distribuída de uma forma equivalente, por causa do ADH. É ele que controla isso. Então, se o teu ADH não estiver funcionando direito, ele estiver sendo inibido, tu não vai ter uma regulação osmótica boa. O teu corpo não vai conseguir administrar esses líquidos dentro dele muito bem. Eu tô falando do ADH por causa que ele justamente controla essa osmolaridade do sangue, por causa que isso tem tudo a ver com o líquido que vai para a urina. Quer dizer, o plasma sanguíneo que vai ser filtrado na urina que contém líquido, no caso, né? Então, pô, o que acontece se o ADH for inibido? Ó, inibição ou uh, o inibir é completamente anulado, né? Ou falha, eu vou colocar porque falha é erro, né? Então, se o ADH não estiver funcionando direito, tá vendo essa água? Cadê? Essa água aqui, ó, que foi reabsorvida pro teu sangue. Por que tu acha que isso aconteceu? Não foi do nada. Lembra? O sangue passa filtrado para cá, as coisas boas vão pro sangue. Mas por quê? Por causa que além dessas substâncias serem úteis, o ADH vai fazer a homeostase, o equilíbrio do corpo. Essa água precisa estar no corpo, senão tu vai perder muita água. Mas se você não consegue, quer dizer, se o ADH não consegue administrar isso, o que vai acontecer?
essa água que tá aqui, ó, essa água que vai sair por reabsorção no túbulo contorcido, ela não vai sair. Ela vai continuar aqui. Imagina que essa água aqui não saiu, ó. Normalmente, numa pessoa normal, isso ocorre, claro, né? Mas quando uma pessoa tem diabetes insípidos, é exatamente isso que ocorre nela. Insípidos. Eu tô falando da diabetes insípidos porque isso aqui já caiu em prova, tá? Sobre o que que acontece se o ADH for inibido, se houver uma falha, se houver mutações genéticas, vai ocorrer diabetes insípidos, que está intrinsecamente relacionada a um problema no hormônio antidiurético. Então, o que que acontece na diabetes insípidos? O líquido, no caso aquela água ali, eu vou colocar o líquido porque não precisa ser necessariamente água, né? O líquido, não, sem vírgula, vai se acumular nos túbulos. Acumular nos túbulos. E o que que acontece se esse líquido se acumular no túbulo? Tu vai urinar muito, porque vai ter muito líquido, muita urina. Então, o que que vai acontecer se tu tiver muita urina, se tu urinar muito? Urinar muito. Urina alta, vou colocar. Tu vai ter muita sede. Não é porque o teu corpo vai ficar desidratado. Isso constitui um sintoma de diabetes muito comum. Tu nunca viu alguém falar que tal pessoa teve diabetes e descobriu porque estava urinando muito, fazendo xixi na cama, sabe? Bebendo muita água. Então, isso é uma causa da diabetes insípidos. Claro que a diabetes mellitus ela é diferente, não é a mesma coisa. A diabetes insípidos ela é causada por causa de uma falha do ADH. A diabetes mellitus, aquela comunzona que todo mundo conhece, do tipo 1 e 2, ela é causada por uma falha, uma mutação genética no corpo na produção de insulina. Porque o que acontece na mellitus? A glicose não consegue entrar nas células. Ela fica acumulada no sangue. Isso é glicemia alta. É por isso que essas condições são diferentes. Não confundam uma com a outra. Claro, tem muito mais detalhes sobre a diabetes insípidos e a diabetes mellitus. Mas eu não vou me adentrar muito nessa aula. Mas provavelmente vou fazer mais uma, por causa que senão eu vou fugir muito do tema, que no caso é o sistema urinário. Eu também vou fazer uma aula sobre o ciclo da amônia, que tem a ver com o fígado, mas não é sobre um tema para agora. Eu vou falar junto com a próxima aula. Então, beleza. A gente sabe que o ADH é o hormônio que controla, vou até escrever isso aqui, né? Controla a osmolaridade sanguínea. É interessante tu saber também que alguns diuréticos, já ouviu falar alguma pessoa, geralmente os velhos, né? Ou algum que tem pressão alta, falar, eu tomo diurético para minha pressão. Por quê? Por causa que, claro, não é todo diurético, porque eles agem de maneiras diferentes. Alguns agem no sistema nervoso central, mas alguns agem no ADH, inibindo o ADH de forma específica. O que que às vezes os diuréticos fazem? Os que estão relacionados ao ADH, no caso. Às vezes não, né? Eles fazem isso. Então eu vou falar só sobre eles, porque eu não sou especialista em diurético, né? Mas o que que acontece quando as pessoas tomam diuréticos que inibem o ADH? Então, qual que é o problema da pessoa que toma diurético? Pressão alta. Então o que que acontece? Essa aqui é a artéria dela. Se ela tem pressão alta, vamos dizer que ela também tem umas placas de gordura, esse sangue tem que passar por aqui. Só que se tiver muito plasma sanguíneo aqui, tem muito sangue passando por aqui,
No caso, lembra que sangue e plasma não é a mesma coisa, mas o plasma é o que constitui o sangue. O que está dentro do sangue, é o líquido dele. Não é exatamente o líquido dele, mas é como se fosse uma parte do sangue. Então, se tiver muito plasma, o sangue vai ficar volumoso. Se ele é volumoso, ele precisa de mais espaço para se locomover. Entende? Então, se tiver muito pouco espaço nas artérias, a pessoa pode correr risco de ter um infarto, ou algum AVC, enfim, um coágulo, ter um impedimento do sangue passar por essa artéria. Então, o que as pessoas fazem? Tomam um diurético. Por quê? O que o diurético vai fazer? Ele vai inibir um pouco a ação do ADH, não vai conseguir ter aquele controle osmótico e a osmolaridade do corpo vai ser direcionada para onde? Para os rins. Então, esse sangue que está no teu plasma, ó, em vez de ele ficar aqui nas tuas artérias, perto do teu coração ali, ele vai descer para o teu rim, para ele ser filtrado. Essa água, por exemplo. Né? Então, o sangue ele vai ficar menos volumoso e isso vai diminuir o risco de ter um infarto, algum acidente cardíaco. E, consequentemente, tu vai urinar mais, tu vai ter que tomar mais água, porque teu corpo vai levar mais água para tua urina. E é por isso que o nome do remédio é um diurético, porque ele causa diurese. Que o diurese é o quê? Urinar. Então, um remédio que faz tu urinar. Faz urinar. Urinar. Eu não sei se a minha explicação foi muito boa, mas eu espero que. Sei lá se eu vou postar isso também, mas. Espero que tenha sido uma boa explicação. Então, vamos fazer um resumo show de bola aqui. O que acontece? Primeira coisa, chega ali. Vamos fazer rapidão agora. O rim vai filtrar o sangue. Beleza. Como é que ele vai filtrar o sangue? Ok. Pela arteríola aferente, que é maior, mais grossa, mais larga, mais pressão. Vai chegar por uma pressão alta ali, esse sangue para ser filtrado. Aí o teu sangue vai ser filtrado dentro dos glomérulos. Dentro dos glomérulos, teu sangue vai ser filtrado. Aí eu não vou escrever. É melhor eu falar. Porque senão vai ficar bucha. É só o. Aqui, ó. Melhor, né? Então, dentro dos glomérulos, tá aqui, né? Teu glomérulo. Aqui é a cápsula de Bowles. Teu sangue vai ser filtrado. Show. Agora teu sangue vai entrar pros túbulos. Lembra? O que é bucha do teu sangue que não dava para ser filtrado? Por exemplo, uma coisa que eu esqueci de falar, que eu vou falar agora. A amônia, aquelas coisas, elas não podem ser filtradas. Então elas, ó, vão para a arteríola deferente e ficam esperando, claro que elas não ficam esperando, né? Mas elas vão para lá para depois ser ejetadas. Então aqui, ó, não foi filtrado, veio para cá para esperar sair pela secreção depois. Então, tá aqui, ó. Teu sangue, teu plasma sanguíneo foi filtrado, pá, entrou na cápsula renal, pá, tá no túbulo contorcido. O que vai acontecer? Reabsorção. Coisa boa, vai pro sangue. Beleza? Vai do sangue, não, do túbulo pro sangue. Ok? Túbulo pro sangue na reabsorção. Show? Aí continua, aqui vai ter a alça de Henle, vai ter a reabsorção também. Beleza, ele segue aqui. Aí chegou na secreção. Pô, cadê aquelas coisas bucha que não foi filtrada antes? Aquelas coisas que desceu aqui, pronto, tá aqui, ó. Amônia. Volta pro túbulo. Isso não vai mais ficar no sangue, ó. Agora tu vai pro túbulo. Ó, NH3. Meu Deus, que letra horrível. Essas coisas vão ser filtradas. No caso, não vão ser filtradas, né? Vão ser ejetadas pela urina. Vão virar urina. E daí depois eles vão. Depois, tudo isso. Que acontecer tudo isso, vai lá para os ureteres. Aí eles vão ficar na tua bexiga. Que ela, inclusive, tem a capacidade de inchar, né? Por isso que, tipo, a tua barriga fica meio inchadinha quando tu precisa muito urinar. Porque a tua bexiga ampliou. E daí, depois que tu urinar, tu vai
sentir um alívio, né? Ela vai meio que desinflar. Então a bexiga ela é um órgão bem flexível. E daí a urina vai sair pela uretra. Como o meu desenho maravilhoso que parece um ovário o negócio, ele mostrou. Então eu acho que é basicamente isso. Eu falei quase tudo que eu tinha para falar. Deixa eu dar uma pensada aqui. O ADH é muito importante citar isso aqui. Uh, Diabetes insípidos. Ok. Eu acho que deu para entender, porque eu falei umas 15 vezes sobre o que é reabsorção e secreção. Mas quando as questão pedir sobre sistema excretor urinário, tu vai conseguir resolver a maioria das questões só sabendo isso. Tipo, o que isso daqui, o que cada coisa aqui faz. Mas as questões que for mais avançada vai pedir sobre os néfrons. E daí tu com certeza vai acertar, né? Ah, e se a questão às vezes pedir sobre hemodiálise, né? Sobre, uma pessoa não consegue filtrar os próprios sangue, então ela vai fazer hemodiálise. Lembra aquelas máquinas que o pessoal tem que fincar na veia, em que literalmente todo o sangue da pessoa é filtrado? Ele sai, ele vai para uma máquina, claro, parcialmente, né? Ele vai gradualmente indo para lá, ele vai para uma máquina e depois volta para tu. Então tiram todo o teu sangue e depois ele volta para tu. Por quê? Porque o rim da pessoa não consegue filtrar o próprio sangue. Consegue filtrar o sangue. Se tu quiser saber sobre números também, o corpo por dia ele filtra em torno de 180 litros. No corpo humano tem em torno de 5 litros, 6 litros, né, no adulto. Mas ele vai fazer isso muitas vezes durante o dia, muitas vezes. E tu por dia vai urinar em torno de 1,5 litros. Essa que é a média que os especialistas dizem, né? Então, para tu ver, cara, o sangue tem que ser filtrado muito. Imagina tu ter que viver fazendo hemodiálise. Eu acho que isso é uma das piores coisas que existe. Isso dói muito, é muito doloroso. Tu tem que fazer quase todo dia também. Mas só para você saber, né? E, inclusive, eu vou falar mais uma coisinha aqui, né? Que a presença na ureia, na urina das pessoas, sobre o por que ela vem, o que que mais provém isso daí? É a degradação das proteínas. Degradação das proteínas. Ok? Então, se uma questão pedir, por que tem ureia na urina das pessoas? Degradação das proteínas. Só saiba disso. E também, eu acho uma coisa legal de citar, que às vezes as questões pedem sobre o álcool, né? Por exemplo, a pessoa tomou um vinho, tomou, bom, qualquer coisa que tenha álcool, né? Um uísque, uma cachaça, uma cerveja, e depois ela tava urinando muito. Pô, por que ela quer urinar tanto? Por causa que o álcool e ADH. O álcool, a hidroxila que tem ali nele, o álcool ele inibe a produção de ADH temporariamente. Então é por isso que quando uma pessoa bebe uma bebida alcoólica, ela sente muita vontade de urinar. Justamente por aquele motivo que eu falei que o corpo não vai fazer, o rim não vai fazer a reabsorção e aqueles líquidos vão continuar nos túbulos e vai ter muita urina, tá?
Então, é justamente por isso. Show. Bom, o ciclo da ureia e as diabetes, que eu vou deixar para uma próxima. Mas eu acho que ficou boa até essa aula. O meu vocabulário não é muito bom ainda também, né? Eu tenho que melhorar. Mas eu acho que se a pessoa é mais adolescente e tal, eu acho que ela vai gostar dessa aula. Então acho que é isso daí. Obrigado a todos. Se gostaram ou acharam uma grande bucha, me avisem.